Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Você que... Aí agora, cadê o pessoal da comunicação? É agora que eu faço, né? Aquele famoso merchan. Assim, ó. Você que está me acompanhando aqui presencialmente, seja muito bem-vindo. Mas pode ser que você esteja acompanhando esta pregação pelo canal do YouTube oficial do Grupo Rei Davi. Então, portanto, não deixe de deixar o seu like, ativar as notificações, se inscrever no canal, porque é muito importante esse engajamento para que cada vez mais o conteúdo vai sendo entregue pela plataforma. Então, não se esqueça disso, por favor. Dê esta moral para nós que nós só queremos evangelizar. É isso que nós queremos. Beleza? Pessoal, muito obrigado de novo pelo convite. Mais uma vez estar aqui com vocês, para mim é uma alegria. Já disse e repito, gosto muito de estar aqui. Amo demais vocês. Fiz boas amizades e tenho bons amigos aqui que me ajudam a ser cada vez melhor para Deus. Bruno estava falando de uma partilha que nós tivemos ali há pouco, antes do grupo começar, mas que diante dessa partilha, e olha só, o que Deus faz no coração dele, através de boas e santas amizades, não só no coração dele, essa partilha frutificou, mas também no meu coração. Então o que eu desejo para vocês nessa noite, é que diante de todas as coisas, que você seja cheio da graça de Deus, através dessa partilha que nós vamos vivenciar agora. A minha oração, todas as vezes, antes de começar qualquer pregação, a única coisa que eu peço para Deus, de verdade, e talvez essa foi a oração mais sincera que um dia me ensinaram a rezar. Antes de começar a pregação, quando vocês estão rezando por mim, a única coisa que eu peço no meu coração é que Deus me dê a graça de ser como aquele burrinho do domingo de Ramos foi. Ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe para onde ele foi, e a única coisa que ele fez foi levar Jesus nas costas para ser adorado. A minha missão e a nossa missão enquanto missionários, enquanto filhos de Deus, porque todos nós aqui, independente se você esteja como servo do rei Davi ou não, todos nós, filhos amados de Deus, nós temos um chamado específico e nós precisamos aprender a corresponder todas as vezes esse chamado. E nesse chamado específico, que nós vamos falar um pouco dele nessa partilha, nessa pregação, nós precisamos entender que nós não somos maiores do que aquele que nos chamou. Que por mais que nós sejamos dotados de sentimento, de reações, por mais que nós tenhamos dentro da nossa história traumas, conflitos, nós precisamos entender que muito maior do que todas essas coisas, boas ou ruins que aconteceram na nossa história, existe um Deus que nos criou e que nos amou por primeiro. Antes mesmo de nós imaginarmos, antes mesmo dos nossos pais imaginarem que nós estaríamos aqui neste momento, Deus sonhou tudo isso antes de todos nós. Deus sonhou você e eu, antes mesmo da nossa família, dos nossos antepassados. E a nossa história, por mais que ela seja uma história dura e difícil, ela é história de salvação. Porque nos momentos de dificuldade e nos momentos de alegria, Deus sempre esteve. Só que muitas vezes o nosso olhar contaminado pelo pecado, a gente não consegue encontrar Deus nas entrelinhas da nossa vida. A gente não consegue encontrar Deus nos momentos de dificuldade. A gente não consegue perceber Deus nos momentos difíceis, nos momentos onde tudo é desprogramado e a gente perde o nosso chão. Mas uma coisa que você precisa entender, e talvez essa é a primeira coisa que você precisa guardar nessa partilha, nessa pregação, é que em todos os momentos da sua vida, Deus sempre esteve. E a sua história, de perto, foi escrita por aquele que te amou primeiro. Então, por mais que você ache que muitas das coisas que deram errado na sua vida, na verdade, até o que deu errado, deu certo.
porque foram essas coisas que te trouxeram até aqui. E por mais que eu e você nós não entendamos isso, Deus sabe de todas as coisas. E a primeira coisa que eu quero te perguntar: você acredita em Deus? Sim ou não? Mas pode ser sincero no fundo do seu coração, você acredita em Deus? Porque assim, por mais que nós estejamos na igreja, você tem o direito também de acreditar que Deus não existe. De boa, e eu estou muito bem resolvido com isso aí também. Se Ele está, quem sou eu? Então você acredita que Deus existe? Se você acredita que Deus existe, e se existe um Deus, você precisa entender e aceitar que Deus é a razão e o sentido de todas as coisas. Então, das suas alegrias, Deus é o sentido. Da sua dor, Deus é o sentido. Das coisas que você está vendo e até mesmo daquelas coisas que você não vê, Deus é o sentido de todas essas coisas. Então, se muitas vezes nós não entendemos aquilo que se passa na nossa história, é porque ainda nós não aprendemos a colocar Deus em tudo quanto é coisa que acontece na nossa vida, porque é Ele que é o sentido. Ele que é o sentido. Quando eu recebi o convite para pregar, e quando eu recebi a moção, eu confesso que teve uma vez que eu recusei um convite aí, que eu não pude vir pregar, não foi, Ana? Alguma coisa aí que aconteceu que eu não pude estar aqui. Mas quando me veio o convite, eu acho que eu aceitei antes mesmo de entender o que diz essa palavra aqui. Porque eu cheguei e falei bem assim: o Bruno e o núcleo do Rei Davi me pagam e estão me devendo muito caro. Porque como é que vocês me dão uma palavra dessa para eu poder pregar justamente no cenário em que nós estamos passando e que nós estamos vivendo com conhecimento de mundo, minha gente, pelo amor de Deus? Como é que, primeiro de tudo, a última vez que eu estive aqui foi para poder pregar na abertura da conferência de vocês, beleza, não sei onde é que vocês estavam com a cabeça, mas aqui estou, e aí vou, servo de Nossa Senhora, beleza, tudo mais, não sei o que se passou, que inspiração foi essa, mas enfim, tudo bem, é de Deus. E agora, vocês me entregam uma palavra dessa, com uma moção dessa, para poder falar. A primeira coisa que eu disse para mim no meu coração: eu não vou falar do Papa, por favor, eu não vou falar do Papa. Eu não posso falar do Papa, porque senão eu vou sofrer hate e cancelamento na internet. Porque não dá, e a menina ainda fala bem assim: olha, nós vamos começar a gravar conteúdo para o YouTube hoje, e é a sua pregação, olha só que presente, que maravilha. Então vamos lá, eu tentei me blindar de tudo e de todos, mas aí vindo para cá, eu estava entregando esta pregação à Nossa Senhora. Meu pai preparou um jantar para todos nós, e aí eu disse: papai, eu não vou jantar, e eu vou entregar isso como forma de sacrifício e penitência pela pregação, porque o negócio precisa de muita oração mesmo. E aí vindo para cá, eu falei: mãezinha, por favor, conduza todas as coisas. Errei os mistérios umas 3 vezes, comecei a rezar a Ave Maria antes do Pai Nosso, tive que voltar alguns mistérios, mas foi, mesmo uma oração torta, foi, então eu acho que vai dar certo, porque é assim, né, não diz que Deus escreve certo em linhas tortas, então beleza, em orações tortas Ele também deve fazer alguma coisa. E aí, primeiro de tudo, abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, no versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago é um livro que está no Novo Testamento depois de Hebreus, só para você se situar aí. Enquanto você procura, vamos lá. Primeiro de tudo, vou até tomar água porque minha garganta já começou a ficar seca. Primeiro de tudo, você precisa entender quem é Tiago. Quem é Tiago? Porque este não é Tiago maior. Não. E este Tiago, por incrível que pareça, ele aparece em um momento muito peculiar no Evangelho. Este Tiago
Se não é o maior, eu vou chamar ele de menor, e se não for, tá tudo certo. Mas esse Tiago, ele aparece naquela passagem onde todos nós conhecemos, a maioria de nós conhecemos por a mãe e os irmãos de Jesus. Pasmem, Tiago é da família de Jesus. Tiago é da família de Jesus e inclusive Tiago é irmão de Judas, que também tem uma carta aí, se você for ler e folhear a sua Bíblia mais um pouquinho para frente, antes do Apocalipse tem lá uma carta de Judas. Esse Judas não é o que traiu Jesus, porque esse nem santo é. Esse Judas é irmão do Tiago, que é da família de Jesus. Então esse Tiago é conhecido como Tiago, o irmão de Jesus, que na verdade, primo, está lá na parentaiada de Jesus, beleza? Tiago também faz parte das cartas que a igreja diz que são cartas católicas. Aí veja bem, entenda o contexto. As cartas paulinas, que foram as cartas escritas por São Paulo, elas são destinadas a um público específico. Carta de São Paulo aos romanos. Para quem que foi destinada? Aos romanos. Carta de São Paulo aos efésios. Para os efésios. As cartas católicas, e católico aqui significa universal, são as cartas que são destinadas e vão falar de temas universais, temas para todo mundo. Por quê? Jesus era judeu, certo? A nossa igreja católica apostólica romana foi fundada, o primeiro papa, São Pedro, que também era judeu. Só que tinha uma galera que estava chegando e se convertendo ao catolicismo, que não era judeu, era considerados pagãos. Então precisava de alguém falar para esse povo, mas não desprezar a galera tradicional que já estava. Então vamos pegar e vamos falar algo que vai abranger os dois, para que não haja, olha só, não haja divisão, e sim união. Porque não importa se você é mais antigo de casa, peguem as referências, tá? Para a gente poder ficar todo mundo em paz. Mais antigo de casa, ou se você é da galera nova, que está chegando, mais carismático, legalzão. Não importa, nós somos da mesma igreja de Cristo, fundada pelo próprio, e que tem como Pedro, primeiro Papa, e hoje o sucessor dele, Papa Francisco. É a mesma igreja, minha gente. Então o que você vai ouvir aqui é uma carta destinada a todos nós, certo? A todos nós. Só que aí é onde está a questão. A pregação de hoje, ela não vai ser tanto, como que eu posso dizer? Eu não vou precisar apesar de ser uma pessoa que sou muito tímido, contido, gosto de falar pouco, a pregação de hoje não precisa de muitas palavras e que eu explique. Sabe por quê? Porque essa passagem, ela por si só fala e não abre margem para outras interpretações. É o que está escrito aqui, ponto final. Todo mundo achou? Acompanhe comigo então. Vamos lá. No título da minha Bíblia, que é a tradução da CNBB, que é uma excelente Bíblia para quem quer começar a fazer Lexio Divina todos os dias, porque ela tem uma tradução excelente e ela tem muitas explicações e notas de rodapé maravilhosas. Então eu até indico, é baratinha, na internet, se você comprar pelo site da CNBB, chega rápido. Então é uma Bíblia que eu indico para quem quer iniciar os estudos, tá certo? Na minha Bíblia, o título dessa passagem está dizendo assim: escutar, falar e fazer. Nessa ordem: escutar, falar e fazer. Aqui, já por si só, a gente já sai com uma ordem de Deus. Eu preciso escutar para depois falar alguma coisa, e a minha fala precisa ser acompanhada de uma atitude. Eu preciso fazer algo,
correto? Versículo 19 diz assim: sabeis, meus amados irmãos, que cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irar. Vamos lá, vamos meditar versículo por versículo e vamos ver o que vai dar. Nesse primeiro versículo, já está aí, não tem outra interpretação. Você não precisa fazer outra interpretação e não precisa ser um doutor em liturgia, católico, doutor da igreja. Não precisa ser um Santo Agostinho para poder entender o que está dizendo o primeiro versículo aqui, não. Você precisa ser pronto para quê? Para ouvir. Você precisa ser pronto para ouvir. Você sempre tem que estar pronto para ouvir. E o que vem depois do ouvir? O que ele pede para que a gente seja lento para falar e mais lento ainda para se irar. Então, ou seja, muitas vezes nós que agimos por impulso, dá uma maneirada. Ouça primeiro aquilo que está sendo dito. Por que muitos católicos estão se perdendo hoje? Eu conversava com o Lucas antes de começar. É notório, minha gente, o quanto de participantes dos nossos grupos de oração, grupos de jovens, saíram. O quanto que os nossos grupos de jovens, depois que começou a pandemia, se perdeu. Diminuiu a quantidade de participantes. Mas a culpa foi da pandemia? Jamais. A culpa muitas vezes é minha. Eu digo, eu enquanto indivíduo que muitas vezes não persevero na minha fé e não entendo o real sentido da minha missão, que abandono. É claro, existem aqueles que entenderam ao longo desse tempo que nós estamos vivendo de 2020 até esse ano, que de fato a missão deles era em outro lugar. Amém, louvado seja Deus. O importante é você não sair da igreja. Mas eu estou dizendo daqueles que dizem que para a igreja eu não posso vir por conta da pandemia, mas na festa na casa de amigos eu estou, na festa em outros lugares eu também estou. Então não faz sentido, não tem lógica. Não é a pandemia que está me atrapalhando. Sabe por quê? Porque se tirar tudo de você, se acabar o rei Davi, se destruírem tudo e qualquer coisa que você tenha acesso sobre igreja, suponhamos que Deus me livre e guarde, mas que você passe a viver em um país onde o catolicismo não é aceito. Você vai deixar de ser católico porque lá você não é aceito? Lógico que não. Porque a minha fé precisa ser vivida e precisa ser uma escolha diária minha. Eu não posso culpar ninguém por aquilo que aconteceu comigo dentro da igreja. É muito fácil eu ir para a minha paróquia e começar a culpar o Padre Marcos por todas as coisas de errado que estão dando na minha vida espiritual. Isso é muito fácil porque eu terceirizo o meu problema e eu não assumo de fato a responsabilidade daquilo que é meu. A fé é minha. Quem precisa ser um cristão de verdade sou eu. Eu não posso querer exigir das pessoas que não conhecem essa verdade, da verdade que eu experimentei, eu não posso querer exigir delas uma resposta que elas não têm repertório para dar, minha gente. E parece que a gente perdeu, e parece que a gente se desvirtuou disso. Nós estamos querendo impor às outras pessoas, e é impor mesmo, algo que vai muitas vezes afastar, porque fé e a pregação de Jesus Cristo não é algo que tem que ser imposto, é algo que tem que ser testemunhado. Se um dia eu perder a minha fala, se um dia eu perder a minha visão, se um dia eu ficar de cama, se eu perder todos os movimentos do meu corpo, mesmo assim eu tenho que evangelizar. Mas o evangelho ele passa pela minha vida, é pelo meu testemunho e não pelas minhas palavras. Porque pode ser que muitas vezes aquilo que você escuta de mim é algo que é contra-testemunho, que eu não viva, e isso é vazio. E nós sabemos reconhecer aquilo que é de verdade.
Até o meme fala, né? Olha, a gente sabe quem é de verdade, quem é de mentira. A gente conhece, a gente sabe. A gente sabe. E eu tenho certeza que eu e você, depois de tudo isso que nós estamos vivendo, nós não queremos mais situações e pessoas que sejam de mentira perto de nós. A gente não tem tempo mais para poder aceitar isso. Porque todo esse movimento que está acontecendo, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade, fez com que a gente, agora isso eu estou falando por mim, tá? E eu não sei se você compartilha do mesmo pensamento que eu, mas fez com que eu entendesse que eu preciso e que eu tenho pressa para fazer a vontade de Deus. Eu tenho pressa por viver, e eu não posso querer aceitar coisas que não são de verdade na minha vida. E aquilo que Tiago diz é exatamente isso. Ou eu preciso ser lento para ouvir, porque a palavra de Deus, ela precisa ser esmiuçada dentro de mim. E antes de sair falando besteira para as outras pessoas e dizendo que a minha é uma pregação e eu falo em nome da verdade, muitas vezes você está falando em nome de você mesmo, não é nem em nome de Deus. E aí você fica usando de Deus para poder agir contrário àquilo que não é nem ensinamento de Jesus. Pelo amor de Deus, gente, será que nós perdemos a noção daquilo que é certo e que é errado mesmo? Será que a gente se deixou levar por um mundo de ilusão? A gente precisa voltar a ser pé no chão de verdade e a entender de fato aquilo que Cristo está dizendo. Você sabe e você consegue, porque dentro de você existe um mover do Espírito Santo que está aí gritando em você o tempo todo. A gente não falou no início que Deus é o sentido da nossa vida? Pois é, antes de você ser formado, Deus soprou sobre você, e esse sopro é o sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. E sabe por que muitas vezes nós sentimos um vazio e um incômodo dentro de nós? É porque esse vazio é proposital. Deus deixou esse vazio dentro de cada um de nós para que a gente pudesse entender que esse vazio só é preenchido por Ele. E é esse vazio que faz eu voltar para Ele incessantemente. É esse vazio que me faz voltar para Deus todas as vezes. O vazio que você sente não vai ser preenchido por relacionamento. O vazio que você sente não vai ser preenchido por pessoas. O vazio que você sente não vai ser preenchido por coisas, por dinheiro, pelo seu trabalho, por nada. O vazio que há dentro de mim e de você só pode ser preenchido por Deus. E a gente precisa entender isso. Ser lento para ouvir a voz dEle, que me chama incansavelmente. E aí vai continuar dizendo: pois quem fica irado não realiza a justiça de Deus. A ira não vem de Deus. Então, se eu não sou lento para ouvir, e eu sou só um revoltadinho de internet que fica cancelando todo mundo que pensa diferente de mim, eu não estou falando em nome de Deus, eu estou falando em nome de qualquer outra coisa, menos no nome de Deus. E aí vai continuar: porque esta razão rejeita toda impureza e todos os excessos do mal. Recebei com mansidão a palavra de Deus, que em vós foi implantada e que é capaz de vos salvar. A palavra de Deus que nós precisamos receber com mansidão muitas vezes não é fácil de ouvir, porque também existe uma coisa impregnada na nossa sociedade chamada relativismo, que o nosso querido e amado Papa Emérito Bento XVI já vem dizendo isso desde quando ele era cardeal, antes mesmo dele assumir o seu papado, que o mal do nosso tempo é o relativismo. Então, quando a palavra de Deus vem para me confortar, ok, mas eu preciso também dar o ok para quando a palavra de Deus vem para poder me ferir, porque Deus fere, mas para poder curar. Entende? Deus permite que muitas vezes aconteçam coisas na nossa vida e na nossa história, justamente para que a gente possa reconhecer que nós somos miseráveis e que nós não conseguimos sozinhos e precisamos da graça de Deus. Aqui vai uma indicação para você: assista
A pregação do Frei Gilson no PHN desse ano, que foi totalmente online, onde ele fala sobre castidade e sadia convivência. O Frei Gilson, ele fala e ele é categórico quando ele vai dizer a respeito de castidade, que a castidade é algo que não pode ser vivido por mim mesmo. Eu não consigo ser casto sozinho. Eu não consigo ser casto sozinho. E assim, eu achava que estando solteiro era muito difícil viver a castidade. E que eu precisava de uma companheira para poder me ajudar a ser mais santo e tudo mais. Aí eu acho que as coisas só foram de ladeira abaixo, porque o negócio só piorou. Porque é muito difícil. Inclusive, estou fazendo 8 meses de namoro hoje, comemorando aqui com vocês. Olha que maravilha. Tá vendo como é que vocês têm moral? O que é isso, hein? Mas olha só... Mas tá tudo bem, tá, gente? Eu não estou em crise no meu relacionamento, graças a Deus. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tá bom? Peçam homens e mulheres para que estejam na vida de vocês e que apoiem a missão de evangelizar de vocês. Então é isso, é tudo de boa. Então, eu não consigo ser casto sozinho, e eu não consigo ser casto com a Dani, mesmo que a gente fala, vamos mentalizar aqui, amor, agora vamos ser sadios, sem nenhum tipo de pensamento, vista a sua burca, que eu vou vestir a minha bata, e aí por aí, vai que vai, e a gente vai conseguir. Não existe. Eu preciso da graça de Deus, e Deus permite que a tentação aconteça, e que a ferida venha, e que muitas vezes a queda aconteça, para entender que eu não posso sem Ele, e que eu preciso da graça dele na minha vida. É isso aqui que a palavra está dizendo. Versículo 22. Sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, é semelhante a alguém que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, sai e logo se esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, que é a da liberdade, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, será feliz naquilo que faz. Quando eu li isso daqui, eu lembrei de uma pessoa, e que vocês também devem conhecer e amar, assim como eu, Santa Teresa de Calcutá. E eu preciso trazer uma frase, lacração de Santa Teresa. Cadê, gente? Meu bloco de notas está aqui. Santa Teresa de Calcutá vai dizer assim: qual é o meu pensamento? Santa Teresa dizendo: eu vejo Jesus em cada ser humano. Eu digo para mim mesmo: este Jesus está com fome, eu tenho que alimentá-lo. Este é Jesus e está doente. Este tem lepra ou gangrena, eu tenho que levá-lo e cuidar dele. Eu sirvo porque eu amo Jesus. Olha isso, eu sirvo porque eu amo Jesus. São João Bosco vai dizer: as pessoas não podem só se sentir amadas, elas precisam saber que são amadas. E ele mesmo também vai dizer: nós estamos nesse mundo para servir. Olha que sabedoria. Quem sou eu para poder contestar o que Santa Teresa está dizendo aqui, minha gente? Quem sou eu para dizer o que Santa Teresa de Calcutá está dizendo? Se eu tiver essa capacidade que ela tem, toda essa palavra eu estou praticando. Olhar para cada um e ver Jesus. Aquele é Jesus e ele precisa de um abraço. Aquele é Jesus e ele precisa ser ouvido. Aquele é Jesus que está na minha casa, que muitas vezes está impaciente, está preocupado por conta das contas para pagar. Aquele Jesus eu preciso sentar, ouvir e dizer: pai, vem cá, filho, e aí, o que é isso? Só porque o São Paulo não está muito bem no campeonato, vai dar certo. Aquele é Jesus
Quando eu olho Jesus no cansaço da minha mãe, que chega todos os dias do trabalho, depois de ter feito várias e várias coisas, e ainda vai para a igreja servir, e mesmo eu sem entender, aquele é Jesus. Aquele é Jesus que está na minha irmã, e você também encontra com Jesus o tempo todo. E por que que eu preciso entender que eu sirvo? Eu sirvo porque eu amo Jesus. E o amor, gente, ela é doação. O amor é algo que não espera nada em troca. Quem ama de verdade não espera. Você precisa entender isso. Ninguém te deve nada. Você não tem que fazer as coisas, você não tem que impor as coisas, porque as pessoas precisam te aplaudir, porque as pessoas precisam te aprovar, porque as pessoas precisam balançar a cabeça para você, porque você precisa ser reconhecido como bonzão. Não, aprenda uma coisa, ninguém te deve nada, viva a sua vocação. Pronto, e isso está resolvido. Ninguém deve nada para você. Viva a sua vocação, porque viver a sua vocação é um chamado, é responder ao chamado que Deus faz. É isso que Santa Teresa de Calcutá está dizendo aqui. Eu sirvo porque eu amo Jesus. E quando ela entende, você acha que Santa Teresa de Calcutá fazia as coisas para os outros lá, e aí esperava que aquele doente, quando se curasse, esse doente vai ser um advogado em potencial, vou ajudar esse pobre, porque quando ele for rico lá na frente, ele vai lembrar da freirinha que está aqui, vai vir, vai me dar dinheiro, vai me ajudar, vai tudo. Você acha que ela pensava nisso na hora que estava ajudando? Não, ela simplesmente ia lá e fazia, servia por amor a Jesus. Entende? E aí tem uma outra frase dela que eu falei assim, nossa, mas vai ficar grande, mas não tem problema. Ela diz assim: eu rezo para vocês entenderem as palavras de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Perguntem a si mesmo, como foi que ele me amou? Será que eu realmente amo os outros da mesma forma? Anota isso daí dentro do seu coração, e se você puder também no seu celular, poste isso nas redes sociais. Será que eu realmente amo os outros da mesma forma que Jesus Cristo me amou? Sem esse amor, nós podemos nos matar de trabalhar, mas isso vai ser só trabalho, não amor. Trabalho sem amor é escravidão. E isso quem disse foi Santa Teresa de Calcutá. Você pensa só eu, frustrado, né? Thalissa aqui é minha colega de confraria, frustrado no naufrágio total da minha vida, sem rumo na minha profissão, buscando entender que cargas d'água eu vim fazer nessa vida, porque eu não estou entendendo e não estou servindo para nada, tudo dando errado. E aí quando eu comecei a ver as possibilidades diante daquilo que eu tenho, eu fui pensando, o que eu tenho, né? Eu preciso colocar mais dinheiro nessa vida aqui, se eu quero casar, se eu quero ter muitos filhos. Gente, eu sonho em ter 7 filhos. Então, eu sonho em ter muitos filhos, eu quero família grande, mesona no Natal, os meninos tudo correndo, árvore de Natal gigante, enorme, com um monte de presente embaixo. Eu quero isso, é essa a vida que eu quero para mim, eu trabalho para isso. E aí, quando eu olho para toda essa realidade, parecia algo tão distante, mas tão distante, como que eu vou construir isso com aquilo que eu tenho? Eu tenho um curso que eu fiz de ciências contábeis, tenho uma pós-graduação que eu consegui, uma bolsa, enfim, então, o que eu posso fazer com isso que eu tenho? E aí, quando eu entendi que ninguém me devia nada, que eu não precisava do reconhecimento da minha mãe, que fala todo dia, por que eu não vou ser um advogado? Por que eu larguei a faculdade de Direito? Eu não tenho que receber o reconhecimento do meu pai, que acha que as coisas que eu assisto na televisão e as séries que eu gosto, inclusive não citei nada de série hoje nessa pregação, tá vendo, Bruno? Amadureci. Aí, quando eu comecei a entender que eu não precisava disso e que eu tinha que amar, somente amar e servir, aí as coisas foram dando certo. Mas na verdade não é porque está dando certo, é porque eu comecei a aprender a viver, minha gente. E eu tenho pressa por ser feliz, eu não tenho tempo para poder perder.
e ficar pensando e remoendo e repostando por que o Papa Francisco fez isso, de publicar aquele negócio. Gente, eu não tenho que questionar ninguém. Ele é o Papa, eu sou eu. Ele faz a função dele, eu faço a minha. Eu sou leigo, eu tenho que obedecer. E ponto final, e acabou. A gente perdeu a noção até mesmo de pensar nas coisas. Se hoje a gente lê ou a gente vê alguém que pensa diferente da gente, a gente não tem a capacidade de simplesmente passar o stories e dizer, poxa, que comentário infeliz. Não, a gente precisa cancelar a pessoa. A gente precisa ter um discurso assim, dizer, tá errado. Você está sendo instrumento do Satanás, não instrumento, e apontar, e só apontar. Gente, a gente precisa voltar a ter pressa de viver e entender que a conversão do outro, o tempo do outro não é o meu tempo. Pensa agora comigo. Se Deus ele tem tanta paciência comigo que sou uma anta, por que Ele não vai ter paciência com o meu colega de trabalho? Por que Ele não vai ter paciência com aquele meu amigo de faculdade? Por que Ele não vai ter paciência com aquele meu amigo que eu sei que usa droga? Por quê? E o que eu posso fazer dentro desse processo de santificação? O que eu posso fazer dentro desse processo de santificação do outro? Eu tenho que ser testemunho para ele. Eu só posso ser isso. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Eu já assumi demais, muitos pesos na minha vida, funções que não eram minha. E eu tenho certeza que você também não quer essa função de ser Deus. Só que muitas vezes a gente esquece disso e a gente age como se fosse. E eu não estou aqui porque eu sou pró isso ou contra isso, se eu sou a favor disso. Não, eu estou falando exatamente do que esta palavra disse ao meu coração. Aqui, minha gente, eu sou o burrinho do domingo de Ramos. Aqui eu só estou querendo dizer aquilo que Jesus está dizendo para nós. Você não precisa saber que eu vim, não precisa nem saber quem eu sou. Basta com que você guarde esta palavra. Seja paciente para ouvir. Ouvir, ouça com mansidão. Esmiúce a palavra de Deus. Olha o que disse o evangelho de domingo agora. Deus olhou para aquela multidão e teve compaixão. Você sabe o que é compaixão? A gente fala muito de empatia, né? A palavra do momento muitas vezes é empatia. Muitas vezes não, atualmente é empatia. Você tem que ser empático, você tem que ser empático. Eu vou te dizer uma coisa, você não tem que ser empático não. Você tem que ter compaixão. Sabe por quê? Porque a empatia, você procura entender aquilo que o outro está passando. Beleza, poxa, hoje ele está triste. Não vou nem perturbar. Isso é ter empatia. Compaixão é você olhar para o outro e sentir aquilo que ele está sentindo. Entender que ele não está bem. Não está bem. E se eu não estivesse bem, o que eu queria? Por isso que Jesus, mesmo cansado, evangelho de ontem, mesmo cansado, depois de tudo que estava acontecendo ali, ele olhou para aquela multidão que caçou ele, chegou lá primeiro, olhou e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Nada mais, nada menos, Jesus olhou e teve o sentimento de que todos ali estavam perdidos. E aí, perdidos, Jesus começou a ensinar. A gente tem tanta coisa para poder aprender com Jesus, sabe? A gente esquece, por exemplo, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então ele sentiu aquilo que eu e você estamos sentindo. Jesus tocou na miséria humana. Jesus sentiu a mesma dor, passou pelas mesmas situações. 100% homem e 100% Deus. Não só 100% Deus e nem só 100% homem. Ele era os dois. E ele sentiu aquilo que eu e você sentimos. Então é isso. A pregação por si só está na palavra. Se você puder hoje, antes de dormir, pega essa passagem de novo, Tiago,
capítulo 1, versículo de 19 ao 27. Antes de dormir, releia e reze. E responda a pergunta que Santa Teresa de Calcutá disse: eu estou amando e servindo como Deus me amou? E aí você vai começar a entender quais são os excessos da sua vida que vão precisar ser tirados aí do seu comportamento, de você. Para terminar, isso é uma coisa muito delicada, que eu achava que eu não estava pronto para poder dizer ainda. Mas aconteceram muitas coisas nesse período. Disse para vocês do sonho de ter 7 filhos. Em um belo dia, tomando banho, eu vi que algo estava diferente no meu corpo, nas minhas partes íntimas. E aí fiquei muito preocupado, justamente por isso, porque o meu sonho é ser pai e tudo mais. E eu procurei um médico, fiz um monte de exame. Semana passada, sabe aqueles tubinhos de sangue? Tirei 5 tubinhos daqueles grandes, daqueles cheios, né? E um dos diagnósticos que o médico me deu é que, olha, Lucas, existe aqui uma grande possibilidade de você ser infértil e você não poder ter filhos. Então, gente, nesse dia que eu recebi esse diagnóstico, eu falei, uai, gente, foram longos anos para poder conseguir uma pessoa que estivesse do meu lado, disposta a casar e ter filhos comigo. Para isso? Ai, que palhaçada é essa? Eu fiquei sem entender, né? E aí, quando eu estava preparando a pregação e quando estava rezando por todas essas coisas, eu comecei a entender que Deus, Ele não dá uma promessa pela metade. E quando Deus, Ele fala que para nós, o plano dele é um plano de eternidade e felicidade, aí eu entendo que, assim como essa palavra está dizendo, seja lento para poder entender aquilo que Deus está te falando, Lucas, aquilo que Deus está falando para você, aquilo que Deus nesse tempo está querendo fazer no seu namoro, aquilo que Deus nesse tempo está querendo fazer na sua vocação, aquilo que Deus nesse tempo está querendo fazer com você. Seja paciente para entender isso. E antes de você mesmo se dar um diagnóstico, entenda que as promessas de Deus são promessas de eternidade. Sábado agora, nós tivemos uma reunião do grupo de jovens. A nossa reunião agora está sendo sábado. E nessa reunião do grupo de jovens, me vem o Ministério de Música e canta uma música, que é essa que nós vamos rezar agora. E Bruno sabe muito bem, quando nós estamos à frente, a gente muitas vezes esquece de parar para experimentar e para poder ouvir. Então, sabe aquele negócio de estar só no barulho e não escutar de verdade aquilo que Deus estava querendo falar? Nesse dia eu não fiquei escalado para nada. Quem conduziu foi o Ministério de Música, quem pregou foi a Carla. Eu não estava fazendo absolutamente nada. E quando eu comecei, junto com o meu grupo de jovens, junto com o Face de Cristo, que eu considero como parte da minha família, parte da minha história, a rezar com essa canção, eu fui entender que, por isso que eu comecei falando de história de vida no início da pregação, eu fui entender que podem me tirar tudo, podem me tirar a mobilidade, podem me tirar a fertilidade, podem me tirar qualquer coisa, a minha família, os meus amigos, mas aquilo que não podem tirar de mim, isso nunca, é o amor de Deus por mim. Por isso que faz sentido trazer aqui para vocês essa frase de Santa Teresa de Calcutá, porque só ama quem se reconhece e se percebe amado.
Então eu preciso entender que a promessa de Deus é muito maior e muito melhor daquilo que eu mesmo posso querer e posso imaginar. Porque eu sou filho amado de Deus. E a partir do momento em que eu entendo isso, eu sirvo o outro. E no meu servir com o outro, eu sou, através do meu testemunho, sinal da graça de Deus e de conversão para a vida do meu irmão. É isso. Fica de pé agora nesse momento, feche os seus olhos. E se você pode, coloque a mão no seu coração. Essa música, ela é fácil. Ela só vai dizer assim: vem me ensinar a te amar. Então peça isso para Deus agora nesse momento. Que Deus venha ensinar você a amar. Amar para servir, amar para doar, amar para se entregar ao outro, amar, porque não adianta você fazer por fazer. Aquilo que é feito sem amor é escravidão, e você não nasceu para ser um escravo, você nasceu para ser livre, porque você é filho amado de Deus. Feche os seus olhos nesse momento e vai com suas palavras dizendo: Senhor, vem me dar a capacidade de me amar, de me amar, mas entender que o amor próprio passa, antes de tudo, pelo amor que o Senhor tem por mim. Me ensina, Senhor, a te amar. Me ensina, Senhor, a te amar sobre todas as coisas. Me ensina, Senhor, a ser manso e humilde de coração. Prepara o meu coração para que eu possa viver, Senhor, de fato, a minha vocação, a tua verdade na minha vida. Que eu entenda, Senhor, que sobre todas as coisas, é o Senhor que tem o controle da minha vida, porque eu sou filho amado teu, e a tua promessa é promessa de eternidade. Então por isso, Senhor, eu quero nessa noite renovar o meu compromisso de amor contigo, renovar o meu compromisso de amor, Senhor, e entender que para o outro eu devo ser apenas testemunho a partir da experiência que eu tenho de amor contigo. Então vem Senhor, me ensinar a te amar. Escuta essa canção e não deixe o silêncio tomar conta de você. Reze agora nesse momento e peça ao Senhor a graça de se reconhecer e de se perceber amado, filho amado por Deus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Deus de amor, vem me ensinar, Senhor. Eu nada sou. Vem me ensinar, te amar. Repete isso. Vem Deus de amor, vem Deus de amor. Vem Deus de amor, vem me ensinar. Peça isso, me ensinar, Senhor. Eu nada sou. Vem me ensinar. Te amar. Repete isso, solta a sua voz. Vem Deus de amor. Vem Deus de Ergue os seus braços e peça isso. Me ensinar, Senhor. Eu nada sou. Vem me ensinar. Te amar. Solta a sua voz e canta. Vem Deus de amor, vem Deus de amor. Vem Deus de amor, vem me ensinar. Eu nada sou. Vem me ensinar. Te amar. Solta a sua voz agora nesse momento, na liberdade do Espírito Santo. E deixa
Deixa uma oração sincera agora fluir do seu coração. Solta a sua voz. Solta a sua voz e deixa fluir agora. Deixa fluir agora. Deixa fluir agora uma oração verdadeira. Esse Deus de amor que vem nos ensinar a amar, mas sobretudo nos reconhecer amados por Ele. Queira nesse momento uma amizade sincera com Deus. Solta a sua voz, solta a sua voz. Deixa a graça de Deus tomar conta desse lugar. Abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para Jesus nesse momento. Espírito Santo da verdade, vem convencer o nosso coração que nós somos filhos amados por Deus. Convence o nosso coração nesse momento da nossa vocação, do nosso chamado a servir e amar, a amar e servir. Vem, Espírito Santo, convencer o nosso coração que nada e nem ninguém nos rouba dessa filiação de Deus, que somos marcados por um amor eterno, por um amor que ultrapassa e que vai além dos nossos medos, que vai além do nosso desespero, que vai além da nossa dor. Deus nos ama. Seja visitada agora pelo amor de Deus, por essa bondade infinita do Senhor, por essa misericórdia. Não desista de você, não desista da sua vocação, não desista da sua missão. Não tenha medo de levar. Não tenha medo de levar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz, através do seu testemunho, através da sua alegria. O mundo não pode roubar a nossa alegria. O mundo não pode roubar aquilo que é eterno dentro de nós, porque a eternidade vem de Deus. E aquilo que Deus nos deu, ninguém rouba, ninguém tira. Por isso, peça agora que o Senhor venha te educar, te ensinar a caminhar na presença dEle. Reconheça a sua pequenez, reconheça o seu nada, mas diante do seu nada, a misericórdia infinita de Deus. Vem Deus de amor, vem Deus de amor me ensinar, Senhor. De amor. Vem Deus de amor, vem me ensinar, vem me Eu nada sou, vem me ensinar, te amar. Trancar contigo, eu quero ter mais liberdade e me tornar um verdadeiro amigo. Faça-se em mim a tua vontade. Eu quero mesmo me trancar contigo, eu quero ter mais liberdade, me tornarei um verdadeiro amigo. Santo, santo, santo és tu. Santo, santo, santo és tu. Santo, santo, santo és tu. Santo, santo, santo és tu.
Santo, santo, santo és tu. Santo, santo, santo. Santo és tu. Agradeça ao Senhor agora nesse momento. Agradeça ao Senhor pelo dom da sua vida. Agradeça ao Senhor por essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por nos ensinar a verdadeiramente te amar e para o outro o servir a partir dos frutos que essa relação de amor contigo vai nos dar. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado. Escuta só. Talvez eu não esteja tão maduro assim. Durante a oração, eu me lembrei de um dos diálogos mais bonitos dos filmes de super-herói que eu, de longe, digo com toda a propriedade que é o melhor. Em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, existe uma parte onde o Charles Xavier do futuro se encontra com ele mesmo no passado. Ele mesmo no passado está derrotado, decepcionado, todo entorpecido porque ele desistiu da missão dele, porque ele viu que aquilo não tinha resultado nenhum. E aí no diálogo dos dois, quando eles estão lá pelo poder deles de telepatia, eles conversando, o Charles Xavier do passado fala: Charles, a dor deles, todas essas vozes dentro da minha cabeça, a dor deles, eu não sei se eu consigo suportar. Aí o Charles Xavier do futuro olha para ele e diz assim: não é com a dor deles que você precisa se preocupar, Charles, é com a sua dor. E é a sua dor que vai fazer você ficar mais forte. Charles, todos nós precisamos que você volte a ter esperança. Precisamos que você volte a acreditar em você. Precisamos que você volte a ter esperança. Esperança na sua vocação. A gente precisa voltar a reconhecer que é a nossa dor que nos trouxe até aqui. E isso não nos roubou de sermos filhos amados por Deus. Percebeu que por mais que essa pregação fosse algo de um comportamento meu para com o outro, porque São Tiago está dizendo isso. Olha, seja paciente para ouvir e nada de ira ao falar. Ouça primeiro, esmiúce a palavra antes de falar qualquer coisa. Antes, viva essa palavra. Por mais que seja um comportamento para o outro, tudo isso começa a partir do relacionamento com a gente, conosco mesmo e com Deus. Volte a ter esperança. Volte